Boa noite. Vamos entrando. Estou deixando aqui um recado para vocês. Sem receber. Boa noite, pessoal. Quem for entrando, vai me dando aviso aí conforme vocês forem aí ouvindo, se tá tudo certo com o som. Tudo certinho. Deixando um recado aqui para vocês. Boa noite. Olha só. Deixa eu fixar. Boa noite, pessoal. Vamos entrando nessa sexta-feira, uma live de demonstração prática. Escreva laser para você receber o link. Você que está aqui ao vivo comigo na live, você escreve aqui na live laser, que você vai receber o link no privado para você participar, fazer sua inscrição e participar do meu evento, Semana da Laser Acupuntura Integrativa. É o que a gente vem fazendo, né? Essa semana a gente vem aquecendo com várias lives para a gente chegar aquecidos no nosso evento. Semana que vem a gente vai ter mais lives e a gente vai conversar muito sobre laser. Vou fazer nova demonstração prática. Então, vamos lá. Tudo certinho com o som, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pelo retorno de vocês. Então, gente, como eu estava falando, a gente está aqui, a gente está aquecendo. Essa semana eu fiz 2 lives. Eu fiz uma live, a primeira live de aquecimento, eu falei de 3 erros que você pode estar cometendo com relação ao laser, ou já cometeu, né? E também falei sobre riscos, os riscos do laser, riscos que são, na verdade, falsos riscos, e também expliquei os riscos realmente que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, eu fiz essas 2 lives. Hoje é a terceira live. E hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai fazer uma demonstração prática, tá? Minha modelo já tá ali. E eu vou mostrar para vocês um protocolo de dor de cabeça, tá? O que é importante? Você que está se inscrevendo no nosso evento, você entra no grupo de WhatsApp. Eu super recomendo você entrar. Por quê? Primeiro, todas as lives de aquecimento, vocês são lembrados lá dentro do grupo, então você não precisa se preocupar. E todas as informações estão dentro do grupo de WhatsApp. Então, libera a mente de vocês. E o outro ouro que tem dentro é o plantão de dúvidas. De segunda a sexta, de 10 a meio-dia, a gente abre o grupo e você deixa a sua dúvida. E eu vou respondendo durante os dias, né? E você tem a chance de ter esse contato direto. E olha que legal, é um grupo, então ali tem todas as dúvidas, a dúvida de um pode te ajudar. Você tem um banco de dúvidas, de perguntas e respostas dentro desse grupo. Então, às vezes você pode não conseguir ler durante a semana, mas depois você dá uma lida. Ali tem as perguntas, tem as respostas, vira um banco de informação, né? Então, como eu venho dizendo, é muita entrega de conteúdo, né? Tanto nas lives de aquecimento, quanto no plantão de dúvidas. E, claro, a maior entrega de conteúdo vai acontecer no nosso evento. E o evento vai acontecer nos dias 23, 25 e 27 de junho, tá? Ali vocês vão ter acesso aos primeiros passos para ter mais segurança com o uso do laser, ter resultados mais efetivos, aprender ali os primeiros passos para você começar a tratar a raiz dos problemas do seu paciente. Beleza, gente? Então, bora lá. Só para alinhar, né? Eu sempre alinho aqui nas lives com vocês. Eu não vou lendo os comentários, eu deixo para ler no final, para não tirar minha atenção. E eu vou conversar um pouquinho sobre dor de cabeça, pelo viés
da medicina chinesa. Depois eu vou mostrar 5 pontos que você... É um protocolo, então esses pontos você pode atuar em conjunto, tá? Esses pontos para você tratar uma dor de cabeça, e vou fazer também uma demonstração do ILIB na carótida, que é uma aplicação bem interessante, e eu vou explicar por que é interessante nessa situação de dor de cabeça. Vou ensinar vocês a localização e os parâmetros para a gente trabalhar. Então, bora começar, bora se aquecer, vamos chegar animado, tá? E a gente vai conversando, eu vou trazer mais recados aqui para vocês durante a live, tá bom? Olha só, a gente vai falar de dor de cabeça. Só que o que acontece? Pelo viés da medicina chinesa, a dor de cabeça, ela não é uma doença isolada, né? Ela envolve muitas questões. Ali, gente, você tem, para você diagnosticar, você leva em consideração os órgãos da medicina chinesa, se quem está causando é o rim, se é o fígado, se é o estômago, os intestinos. Então, isso daí tem muito a ver para vocês verem a complexidade que tratar, né, uma dor de cabeça. Porque é o que acontece. Às vezes você vem com alguns pontos, mas não está resolvendo. É porque é muita coisa que a gente leva em consideração. Órgãos, os meridianos de acupuntura, se é o meridiano da bexiga que está afetado, da vesícula, se é o vaso governador, né? Se são energias que estão sendo afetadas, se é um desequilíbrio da energia, que a gente chama de qi, ou se é um desequilíbrio da energia do sangue, né, que a gente chama de shui. Muitas vezes, quando a gente está... Isso eu vejo muito no ambulatório, né, que é onde a gente fica em volta do paciente, conversando com os alunos, conversando sobre esse vocabulário da medicina chinesa, e a gente fala, não, é uma deficiência de sangue, uma deficiência de sangue do coração, aí o paciente já assusta. Mas às vezes, gente, a gente está falando do caráter energético, não é que a gente brinca, a gente está falando do coração, está falando do fígado. Aí o paciente, mas eu fiz exame, meu fígado está tudo certo, o coração está tudo certo. Ok, mas energeticamente aquele órgão pode estar sendo afetado. Energeticamente, o sangue pode estar sendo afetado. Isso, com o tempo, a gente está num plano de energia. Daqui a pouco, a gente vai para um plano mais denso. Aí a gente entra realmente numa anemia, realmente numa situação de desequilíbrio, numa doença, no infarto. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar o equilíbrio, né? Então, continuando o raciocínio, a gente tem que levar em conta órgãos, a gente tem que levar em conta meridianos, a gente leva em conta energias, fatores patogênicos. Na medicina chinesa a gente fala, foi uma invasão de vento frio, vento calor, é um fogo do fígado. Isso tudo pode estar causando uma dor de cabeça, né? Então, traduzindo tudo isso para falar que a dor de cabeça, ela tem causas multifatoriais, né? Pra gente não é uma doença isolada. A gente está vendo padrão, a gente está vendo sintomas, um conjunto. Isso é importante falar porque quando a gente fala em protocolo, às vezes o aluno ele fica muito preocupado em protocolo. Eu vou trazer um protocolo porque auxilia, é um norte. Eu entendo a importância de um protocolo, mas muitas vezes o protocolo não vai resolver. O protocolo ele é mais genérico e você tem um ser humano ali por trás, uma complexidade por trás, uma individualidade, que é o que eu bato muito na tecla. Por isso que eu falo para a gente entender o raciocínio, porque o que te dá liberdade é você entender o raciocínio. E é isso que eu vou mostrar para você na semana da Laser Acupuntura Integrativa, o início desse raciocínio. Então, por isso, escreve aqui, você que está na live ao vivo comigo, escreve laser. E aí você vai receber no seu privado o link de inscrição para participar gratuitamente do meu evento. É um evento gratuito, é um evento online, que você vai receber muito conteúdo e é onde você vai ter o primeiro contato, os primeiros passos, tá bom? Então, é isso que eu bato muito na tecla, a importância da gente construir esse raciocínio. Por quê? Numa abordagem da medicina
entrando uma ligação bem na hora da minha live. Na abordagem da medicina chinesa, a gente leva em conta várias outras coisas, como a localização da dor, né? Se é uma dor que é frontal, se tem a ver com o intestino, se tem a ver com o estômago, se é uma dor que ela é temporal, se ela tem a ver com o fígado, se tem a ver com a vesícula, ou se é uma dor occipital, né? Uma dor aqui na nuca, se tem a ver com o rim, pode ter a ver com bexiga, no topo da cabeça, a cabeça inteira, tudo isso, gente, é levado em conta. Olha, eu estou trazendo para mostrar a complexidade que é, né? Outras questões, a natureza da dor, se é uma dor latejante, se é uma dor que aí pode estar ligada a uma questão de fígado, de estagnação, se é uma dor empontada, né? Se é uma dor pesada, um peso na cabeça, isso pode estar ligado a uma umidade. Então, o baço não está transformando essa umidade. Tudo isso, gente, se é uma dor migratória, é um padrão de vento. Cada hora a dor de cabeça é num lugar. Tudo isso tem uma relação com um órgão, ou com um meridiano, né? Ou com um tipo de energia, tá? Outras questões que a gente leva em conta, os fatores. Tem fator que agrava, o calor piora, o calor melhora, o frio melhora, piora. Isso a gente leva em conta também, né? Quando a gente fala, tem que ver o diagnóstico, porque a gente tem que levar tudo isso em conta. Olha o tanto que é individual, né? Outros sintomas, fora dor de cabeça, você tá muito cansado, você tá falta de apetite, tá com diarreia, será que é uma deficiência de baço? Ou você tá irritado, você tá estressado, tá com a boca amarga, será que não é uma ascensão do fogo do fígado? Ou se tem a ver uma tontura, tá chegando junto com essa dor de cabeça, um zumbido, uma deficiência de do rim, do fígado. Então, tudo isso é levado em conta, para vocês verem, né? E eu precisaria de uma aula completa para a gente trabalhar todas essas questões, quiçá mais, né? Até mais aulas. Então, não é o objetivo da live. Então, o objetivo da live é a gente fazer uma coisa mais objetiva. Eu vou trazer cinco pontos, né? Que eles podem ser trabalhados em conjunto. Eu vou mostrar para vocês a localização, os parâmetros. Claro, se você é acupunturista, é claro que você vai fazer o seu diagnóstico energético. E você sim vai fazer a verdadeira laser acupuntura, porque quem faz a laser acupuntura é o acupunturista. Você, com esse ponto, você pode fazer uma auto-aplicação em você, nos seus familiares, né? E você aproveitar dos ensinamentos da medicina chinesa, mas é claro que se você trabalha com laser, é claro que você não vai falar e não é acupunturista, você não está trabalhando com laser acupuntura. Você pode ter um pontinho ou outro, né? Fazer um protocolozinho ou outro, ok, para enriquecer o seu tratamento dentro da tua área de atuação, né? Tem que ter, eu sempre reforço isso daí, porque um pontinho ou outro você juntar com a tua expertise, ok, não que você seja um laser acupunturista, mas você aprendendo ali com laser pode enriquecer a sua laser terapia, tá bom? E aí, gente, já vou começar a me preparar. Eu só quero mostrar uma questão bem importante aqui para vocês, antes de ir ali na minha modelo, que é o seguinte. No final, gente, eu leio as dúvidas de vocês, tá bom? Se você está aqui comigo ao vivo, escreve laser para você participar. Aí, da nossa Semana da Laser Acupuntura Integrativa, que vai ser o evento, nos dias 23, 25 e 27. Eu falei para você que eu mando para você uma mensagem no privado. Deixa eu mostrar para você se sentir tranquilo, para você entender o que vai acontecer, qual é a página que chega para você. Deixa eu mostrar aqui. Você vai receber, quando receber o link, essa página, tá? Aqui tem os dias do evento. Você vai colocar seu e-mail e vai colocar o seu telefone e assim que você apertar para se inscrever, você consegue entrar no grupo de WhatsApp que eu falei. Se você estiver assistindo essa live em outro momento, não agora, você vem aqui no link da minha bio, aperta aqui no link da minha bio, que vai abrir essa página aqui e você consegue se inscrever, tá? E aí, quando você se inscrever, responde a pesquisa lá
uma pesquisa bem rapidinha, onde você me ajuda a trazer um conteúdo de qualidade para você no dia do evento, tá? E ela chega por e-mail também, olha, caixa de spam, caixa de promoção, favorita, porque às vezes não sai na caixa principal, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Então vamos aquecer agora. Eu vou pedir aqui a ajuda. Eu vou passar aqui a câmera. Segura aqui para mim, por favor. Deixa eu pegar aqui meu material. Eu tenho que inverter, né? Isso. Tá, então vou inverter. Não, peraí. Inverti e agora você vira para mim. Pronto. Aí. Tá certinho. Uhum. Só para organizar aqui, né? Deixar o óculos aqui. Tô pegando meu aparelho de laser. Vou pegar aqui a minha colinha só para eu ir, não perder o raciocínio, né? Porque eu sempre preparo a minha colinha aqui para live. E vamos vindo aqui, vamos vindo para a gente começar a conversar. Olha só, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o vesícula biliar 20, VB20. Chega um pouquinho mais perto para mostrar. Ele fica aqui bem atrás, na nuca, tá vendo direitinho aí? Uhum. Na nuca, gente, tem 2 buraquinhos. Ele fica na base do crânio. Ele fica na base do crânio. É uma depressãozinha bem leve e ele fica entre 2 músculos. O esternocleidomastoide e o músculo do trapézio. Olha só, vou virar só um pouquinho aqui o rosto da minha modelo. A gente tem o músculo do trapézio, tá? E o esternocleidomastoide. E aqui, ó, a gente tem um buraquinho, tá? A gente pega aqui e a gente sente um buraquinho. É aqui, de um de cada lado, vocês podem fazer bilateral, vocês sempre me perguntam se vocês podem fazer bilateral. E aí, a gente vem no vesícula biliar 20. A minha sugestão de parâmetro é você harmonizar esse ponto. Você pode harmonizar aqui, eu tô ligando meu laser, Nogier, Heininger, quem trabalha com esse modelo aqui, que é o ACP, pode trabalhar no Heininger na frequência da vesícula biliar. Eu vou trabalhar no contínuo, que geralmente a frequência que vem nos aparelhos de todo mundo, então eu vou engatilhar aqui no contínuo, tá? Você pode usar no vermelho, aqui são pontos mais superficiais, tá? E eu vou colocar aqui, você pode fazer 4 joules aqui. Vou colocar meu óculos e a paciente já está de óculos e a gente vai entregar aqui. O que acontece, gente? Tem cabelo. Se por acaso a paciente sentir tá esquentando, ó, eu acionei. Tá esquentando, o que você vai fazer? Você pode mudar para o infravermelho. Vou mudar aqui, ó. Tá esquentando. Eu mudei para o infravermelho, tá? Não tem problema, você muda para o infravermelho. E aqui tem até uma entrega para além do crânio, né? Então, aqui é um ponto muito bom. Ele vai eliminar vento, subjugar esse yang, essa energia que está aqui, subjugar o yang do fígado. Vai clarear o calor, se tem um excesso de calor na cabeça. Vai acalmar a mente, né? Vai nutrir o cérebro, a cabeça, a medula. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, você pode fazer 4 joules no vermelho. Ah, mas está esquentando, pode mudar para o infravermelho, tá? Isso é uma forma de driblar a fotossensibilidade, tá bom? Agora, um outro ponto, eu vou só pegar um pouquinho a cabeça da minha paciente, é o vasogovernador VG20, ele fica bem no topo da cabeça, na linha média, entre os ápices da orelha, tá? Então, aqui na linha média, eu vou abrir um pouquinho o cabelo aqui da paciente, eu vou entregar, também pode ser, você pode harmonizar com 4 joules vermelho, tá? E você vai também trabalhar a questão de beneficiar o cérebro, o controle do yang, tá bom? E aqui você vai fazer a sua entrega, ok? Então, são 2 pontos, os 2 aqui que ficam na base do crânio, o VB, vesícula biliar 20, e o VG que fica no topo da cabeça. Esse é um ponto central, não é bilateral. Agora, a minha paciente vai deitar.
A gente vai se organizar aqui, gente, para fazer mais 2 pontos, tá? 2 pontos não, 3, mas 3 pontinhos. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês o ponto IG4. O ponto IG4 é um ponto muito interessante para dor de cabeça. Eu já falei sobre ele aqui, que é um ponto que o conhecimento popular, né? Quando eu era criança, e muita gente que não tem conhecimento do mundo da medicina chinesa, ou não tem conhecimento do mundo da medicina chinesa, sabe que esse ponto é bom para dor de cabeça. Quando eu era criança, meu avô apertava aqui, ó, no meio dos... A gente sabe que quando a gente aperta aqui é bem dolorido, mas tem um ponto de acupuntura aqui, que é o IG4. Ele é um ponto analgésico, ele trata a dor geral do corpo, porque ele harmoniza a energia, a subida e a descida da energia do corpo. Então, quando a gente está num momento de dor, né, circular essa energia auxilia muito. E olha só, ele fica no ponto médio do músculo. Quando a gente aproxima o polegar e o dedo médio, forma uma almofadinha aqui, né? O que eu gosto de fazer? Às vezes eu venho aqui na almofadinha, só que eu aperto, palpo e peço para o paciente onde é o ponto que dói mais. Aí ele me direciona que eu vou bem certinho. Com laser também não tem toda essa necessidade, porque olha o tamanho, olha só. Quando você for irradiar, já vai todo o ponto vai ser irradiado. Essa precisão é mais quando a gente está na agulha, que a gente quer ir bem certeiro, tá? Aqui eu vou ligar meu aparelho de laser novamente. Aí já vou mostrando aqui o aparelho para vocês. Esse é o Therapy ACP. Ele é o modelo para acupuntura. Ele abre em Nogier, que é uma frequência pulsada, que você pode fazer auriculoterapia francesa. Ele abre o Heininger, que é bem bacana. É uma frequência pulsada que trabalha o ponto a frequência do meridiano. Então, se eu estou trabalhando aqui o meridiano do intestino grosso, porque esse ponto é o IG, intestino grosso 4, eu venho aqui nessa frequência, coloco a frequência do intestino grosso e aciono em cima do ponto do intestino grosso. Mas não vou mostrar hoje essa aplicação. A gente vai no contínuo, eu vou engatilhar aqui. 4 joules infravermelho. Então, eu venho aqui, deixa eu pegar meu óculos, me preparar. E posso fazer bilateral também. Então, eu venho aqui e faço a entrega. Vocês vão perceber que no infravermelho não dá para ver direitinho, né? Agora, só para fins demonstrativos, se eu trocar para o vermelho, olha como o vermelho você consegue enxergar bem. Mas não é o caso, aqui a gente quer o infravermelho. Então, eu vou novamente trocar e entrego 4 joules no infravermelho. 4 joules, gente, como isso é um protocolo, eu estou trabalhando dessa forma porque é uma quantidade de joules de harmonização, tá? Aí, o acupunturista ele vai ter a expertise para tonificar e dispersar conforme o caso do paciente. E aí, aqui é uma live demonstrativa, então, digamos que ainda faltam joules, mas eu suspendi aqui, digamos que eu entreguei tudo. Então, aqui é outra, já fiz entrega aqui, posso ir lá do outro lado e faço a entrega no outro ponto, no outro IG4. Esses pontos que são bilaterais, como eu gosto de fazer? Quando eu estou tratando os pontos de forma energética, eu gosto de trabalhar de forma bilateral. Mas tem acupunturista que só trabalha de forma unilateral, ok. Mas eu gosto de trabalhar dos dois lados do corpo. Agora, se eu estou escolhi pontos de acupuntura, porque eu estou tratando uma queixa lateralizada, por exemplo, o joelho direito do meu paciente. E aí eu escolho pontos de acupuntura do joelho direito para trabalhar ali, em volta ali. E aí eu faço unilateral, tá bom? A não ser que eu esteja tratando o ponto para trabalhar energeticamente mesmo, tá? Então vamos lá. Agora, mais 2 pontos que a gente vai trabalhar. Só recapitulando, a gente trabalhou aqui na base do crânio, vesícula biliar 20, trabalhamos no topo da cabeça, vaso governador 20, trabalhamos aqui IG4, tá? E agora eu tenho mais 2 sugestões. Aqui a gente pode fazer assim,
o ponto R3. O ponto R3, ele fica na metade do caminho aqui a gente tem o maléolo e o ápice do maléolo. E aqui o tendão de Aquiles. O ponto R3, ele fica nesse buraquinho, é a metade do caminho entre o ápice do maléolo medial e aqui o tendão de Aquiles. Vou ligar de novo para vocês. Aqui a minha sugestão é você tonificar esse ponto. O ponto do rim, um ponto fonte do rim, que é o ponto R3, é interessante você tonificar, tá? Então, 2 joules infravermelho. Eu venho aqui no meio e faço a entrega. Vou colocar meu óculos e faço a entrega, tá? Lembra, a gente não fica direcionando o laser para lá e para cá para tonificar e dispersar. A gente vem o mais perpendicular possível. É assim que a gente entrega. Com uma leve pressãozinha, tá? Não precisa apertar muito. E aqui eu fiz a entrega do ponto R3. Agora, para fechar esse protocolo para tratar dor de cabeça, outra sugestão que eu dou é o ponto baço 6, tá? Ele também fica próximo aqui. O ponto baço 6, ele fica a 3 Tsum do ápice do maléolo, tá? Aqui a gente tem o maléolo medial e ele fica posterior à margem da tíbia. E aí, o que é 3 Tsum? Mostra aqui, Pri, por favor, o meu rosto. 3 Tsum. A medicina chinesa tem uma medida que a gente chama de Tsum, tá? E aí tem várias, 1 Tsum, 2 Tsum, tá? 1 Tsum a gente consegue medir essa largura do dedo. 2 Tsum, a gente tem esses 3 dedinhos, representa 2 Tsum. E nesse ponto, a gente tem 3 Tsum. 3 Tsum são 4 dedos. Só que são 4 dedos do paciente. É uma referência que você faz com o paciente. O que o acupunturista faz antes de começar a sessão dele? Ele vai lá, pega a mão dele e a do paciente e espelha e vê, olha, a nossa mão é igualzinha, né? É claro que com o paciente você faz assim, né? Porque aí aqui, nossa, a mão é igualzinha. Se a mão do acupunturista coincide com a do paciente, pronto, quando eu medir, vai ser a medida dos meus dedos. Mas digamos que o paciente tem dedos bem mais largos que o meu. Então, a mão do paciente está aqui, né? Fechada, digamos que seja fechada. E eu venho aqui e está sobrando. O que eu faço? A acupunturista, eu ponho mais um dedo e vejo, 4 dedos dele equivale a uma mão minha. Então, quando eu for medir os 4 dedos, eu vou ter que colocar um dedo a mais para poder coincidir com a medida. Beleza? Então, tá, explicado isso, a gente tem uma medida de 3 Tsum, que são 4 dedos, do ápice do maléolo, na margem aqui da tíbia, tá? O acupunturista, aqui eu até sinto, a gente passa leve, ponto de acupuntura, você sente com suavidade, você sente até na ponta do dedo, ele tem um afundadinho, tá? Então, eu venho aqui, minha sugestão é continuar harmonizando esses pontos. Todos os pontos você vai harmonizar, esse ponto aqui você vai tonificar. Para o acupunturista que já entende, né? Você vai poder, de repente eu vou dispersar o G4. Ok, você já tem um conhecimento. Por que eu estou harmonizando todos esses pontos? Porque ele é equilibrador. Quando você harmoniza, você vai dar energia para o ponto e ele vai tonificar se precisar, dispersar se precisar. Então, você não precisa tanto, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar meu laser, que agora eu vou acionar. Então, vamos. Eu venho aqui, sinto. E entrego também 4 joules no infravermelho. Ok. Aí, digamos que eu tenho entregado tudo. Entreguei, fiz o R3 dos dois lados, depois fiz o BP6 dos dois lados, tá? Então, esses são os pontos que você pode trabalhar para trabalhar uma queixa de dor de cabeça. Pode ser que alivie, mas pode ser que alivie e volte, porque você precisa ir na raiz, né? Tudo vai depender. Às vezes, uma situação aguda,
você consegue resolver com um protocolo. Mas às vezes, quando a situação é crônica, existe uma causa raiz ali que está sustentando. E aí você vai precisar avaliar, tá bom? Tá sem som? Tá tudo tranquilo? Tá piscando? Não. Pessoal, vocês podem dar... Tá todo mundo ouvindo direitinho? Dá esse feedback aí pra gente, porque nosso microfone aqui deu um avisozinho aí. Acho que tá ok. Tá ok, né? Então, bora agora, vou levar as coisinhas pra cá. A gente vai falar um pouco do ILIB. Ó que bacana que a gente vai fazer. O ILIB, gente, é uma entrega de luz, né, que a gente faz de forma sistêmica. Então, a gente faz sobre uma artéria. Só que aí, usualmente, a gente usa radial, né? É uma maneira que tem muitos estudos, é uma maneira que é fácil, porque os aparelhos eles já vêm com a pulseira, já vem ali bem adaptado. O paciente não precisa, por exemplo, se você vai fazer nas pernas, não precisa tirar a calça, subir as calças, né? Às vezes só levantar. Então, é bem prático. Mas por que a gente também aplica em outras artérias? Porque toda vez que a gente faz essa entrega, essa irradiação, além de ser sistêmico, porque cai na corrente sanguínea, porque o sangue é como se fosse um rio, né? Aqui tá, deixa eu pegar aqui para mostrar. Aqui tá os fótons, né? Os fótons estão saindo. Estão saindo, você está entregando ali 30 minutos. E o sangue está passando. Entende? É como se fosse um rio. Então, toda hora está vindo um sangue e está recebendo o efeito da luz. Né? As células estão recebendo, as mitocôndrias estão recebendo os efeitos dessa luz. Então, e o sangue está circulando no corpo. Então, de forma sistêmica, ele está beneficiando o corpo. Agora, o que acontece? Você está entregando essa luz. Concorda comigo que existe uma irradiação também para as estruturas locais que estão em volta dessa luz? Então, se eu estou fazendo na radial e eu estou com alguma lesão aqui no meu antebraço, nos meus dedos, no meu punho, essa região também vai ser beneficiada localmente com a luz? Percebe que as estruturas próximas a essa irradiação também vão ser beneficiadas? Por isso que, em alguns momentos, você pode combinar, você pode preferir outras artérias ou combinar. Eu vou fazer radial e vou acrescentar outros locais de aplicação. Então, hoje, o que eu quero mostrar para vocês? A aplicação na carótida. Porque a gente está falando de protocolo de dor de cabeça. A carótida leva o sangue do coração para o cérebro. Então, você percebe que existe também um efeito local para a cabeça, para o cérebro. Não só para o cérebro, né? Para essa parte toda. Tanto é que a gente trabalha para outras queixas do rosto, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, vamos olhar aqui. Olha só. Vou deixar o laser aqui, tá? Em cima da sua barriga. Olha só. Então, a gente vai aproveitar a carótida do paciente. Como é que a gente faz? A carótida, ela fica entre a traqueia, essa parte da frente aqui do paciente, e esse músculo aqui do pescoço, o esternocleidomastoide, ele fica, e aqui nesse meio, né? Você pode, nessa região aqui mais para cima, com esses dois dedinhos, palpar, fazer uma leve pressão e sentir a pulsação. Mas não que você consegue sentir em outras áreas também. Tem gente que localiza aqui pelo meio aqui do gogó, da traqueia. Mas você pode vir aqui, pega essas duas estruturas na metade do caminho, vem com esses dois dedinhos aqui para sentir. Não adianta você vir com polegar. Polegar não é indicado. Por quê? O polegar ele tem uma pulsação própria, então você pode se confundir, tá? Então aqui você tem uma delicadeza melhor para sentir. Você sentiu, você vai vir com o seu aparelho de laser e vai encostar aqui. Eu vou ligar, olha só, vou ligar e vou lá para o ILIB. Qual é o parâmetro da carótida? Para um adulto, gente, 10 minutos. Eu posso fazer unilateral. Ó, então eu estou ligando aqui. Tá no infravermelho, eu vou trocar para o vermelho, pressionando aqui o gatilho e soltei. Vou sair do Joules,
e vou para o tempo. Eu posso fazer 10 minutos do lado direito ou 10 minutos do lado esquerdo, posso. Ou eu posso dividir, eu posso fazer 5 minutos desse lado e 5 minutos do outro, tá? Eu vou deixar 5 minutos aqui, a gente não vai entregar aqui 5 minutos na live, e vou deixar aqui para fazer essa entrega. Lembra que você não vai apertar, gente. Se você apertar, o paciente você pode pressionar a carótida e diminuir a entrega de sangue na cabeça, o paciente se sentir mal. E para que você pode usar, além de cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca? Problemas oftalmológicos, problemas nos dentes, mandíbula, no ouvido, o paciente está com sinusite, rinite, dores musculares no pescoço, problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, TEA, tudo isso, gente, é indicado, tá? Então, você vai fazer essa entrega. Então, aqui, como eu falei para você, é meramente demonstrativo, né? Não vou passar 5 minutos. Eu vou só mostrar para você. E aí, então, é isso. Você tem 2 estruturas, só para recapitular, a traqueia, esse músculo do pescoço. Né? Nesse vãozinho aqui, você vem com 2 dedinhos pressionando aqui, você sente melhor, tá? Tem pacientes que você sente mais pulsante, outros menos, e você faz a entrega. Se você preferir o lado direito, você estimula também o nervo vago, que também faz um equilíbrio, regula o sistema parasimpático, relaxa, tá? Traz um relaxamento ainda maior. O ILIB já traz um relaxamento, né? Eu vi comentários, eu ainda vou comentar o plantão de dúvidas, o pessoal falando, o ILIB dá muito sono. O ILIB dá sono, sim, ele relaxa, tá? O ILIB dá muitos efeitos. Como eu venho falando, o ILIB você coloca luz e o corpo, gente, ele que sabe o que vai fazer com essa luz. Ainda que você foque na dor de cabeça, quando você vê, melhora a dor de cabeça e o paciente relata outras melhoras. A ansiedade diminuiu. E se você faz com mais frequência, você começa a ver melhoras. O intestino começou a melhorar, comecei a dormir melhor, estou me sentindo assim. Por quê? Porque é luz, é energia para o corpo. E o corpo sabe o que ele precisa fazer com aquela energia. Às vezes o corpo precisa vomitar depois dessa energia. Eu falei sobre isso na live passada, na live sobre riscos do laser, explicando que a luz ela vem para dar uma energia para o corpo fazer o que ele já ia fazer, só que ele não fez porque ele não tinha condição. E às vezes ele precisava de energia para vomitar, para colocar um fator patogênico para fora. Então, quem não assistiu, assista a segunda live e a primeira também, porque esclarece muito, para você ir perdendo medo e entender realmente o que o ILIB, o que a luz faz no sangue, faz no corpo. Tá? E essa é a nossa terceira live, também já para você começar a ter mais segurança, poder usar esse protocolo em você, para, de repente está com dor de cabeça, são pontos que você pode fazer em você, né? E a carótida você pode fazer, como eu citei, você trabalha toda a cabeça, então às vezes é uma questão nos olhos, uma questão no nariz, no ouvido, questões neurológicas, a carótida é muito indicada. A carótida está levando sangue direto, né, para o nosso cérebro. Então, é muito interessante, tá bom? Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha separado para falar para vocês, se eu passei todas as informações. Uma coisa importante, por isso que é bom ter a colinha. Eu falei que adulto é 10 minutinhos na carótida e criança, né? De 3 a 5 minutinhos, tá? Claro, você está próximo dos olhos, então criança tenha cuidado, porque às vezes a criança é muito criancinha, né? Muito pequenininha, não tem... Quando a criança é um pouquinho maior, ok, ela vai conseguir. Quando você fala, fecha os olhinhos, ela fecha, claro que vai ter a proteção, né? Quando for muito pequenininha, você tenta fazer com ela dormindo, que é melhor, né? Às vezes é um filho, um sobrinho, tá? Criança de 3 a 5 minutos, tá bom? Então, deixa eu ver se não faltou nada. Parâmetro de adulto, de criança, né? É isso. E antes de sentar ali e ver as dúvidas de vocês, então, só para recapitular,
Hoje a gente falou, eu fiz uma demonstração prática de pontos para você trabalhar com laser acupuntura. Eu trouxe como sugestão a harmonização dos principais, da maior parte desses pontos. Só um ponto, que foi o R3, que eu sugeri tonificar. Os outros, você harmoniza 4 joules no infravermelho. A cabeça, você usa vermelho, mas esquentou, tudo bem, pode colocar o infravermelho. A gente tem receptores, né? Tanto de vermelho quanto infravermelho. E se você colocar o infravermelho nesses pontos da cabeça, vai para o cérebro. Aí eu já vou até falar, porque as pessoas, ai, não tem perigo? Não, aí que é bom, tá? Aí que é bom ir para o cérebro. Porque existe até aplicações pontuais transcranianas, que é para passar do crânio. Por isso que tem que ser infravermelho mesmo. Pra você passar e jogar luz no cérebro para conseguir oxigenar e melhorar a atuação das células, né, dos neurônios, tá bom? Então, falei basicamente isso, são os pontos vasogovernador 20, vesícula biliar 20, IG4, pontinho no pé R3, no meio do caminho aqui, e lembra do BP6, dos 4 dedinhos do paciente, tá? Falei também da carótida, né, para você localizar a carótida. Lembra, não é com dedão, suavidade, dá uma pressionadinha. Quando você for colocar o laser para fazer, gente, pelo amor de Deus, não aperta, senão o paciente pode desmaiar, pode passar mal, porque você está diminuindo o fluxo sanguíneo. Se você aperta a artéria, né, que está levando sangue para a cabeça, você diminui o fluxo sanguíneo. Então, é uma levezinha pressão. Eu demonstrei direto na pele, mas pode ser que seu paciente seja fotossensível. Pega aquela pulseirinha que já vem no aparelho, encosta aqui e encaixa o seu aparelho, você vai ficar segurando 5, 10 minutos, porque é uma forma de você afastar um pouquinho da pele, tá bom? E só antes de sentar, eu queria falar que a gente está finalizando a primeira semana de aquecimento, tá? Então a gente aqueceu com 3 lives, a última live da semana demonstrando, né, a prática aqui para você. E semana que vem vai ser a segunda semana de aquecimento. E aí eu vou dar um spoiler para você, tá? A gente está no mês da consciência do lipedema. E eu trouxe um conteúdo aqui de lipedema e muita gente veio perguntar. E eu vou fazer uma live a mais na semana que vem. Então, semana que vem eu vou fazer live segunda, terça, quarta e sexta. Sendo que na segunda-feira eu vou fazer uma live como convidada. Uma aluna minha assistiu, né, viu o conteúdo e a gente vai fazer uma live para falar sobre laser e lipedema, tá? Vai ser bem rica essa live. Ela vai trazer muito assunto sobre lipedema e eu vou juntar o conhecimento aqui para trazer para você, para falar sobre laser, falar sobre lib e os benefícios que a luz pode trazer para as pacientes. Eu estou falando das pacientes, né, que geralmente atinge as mulheres, mas para as pessoas que têm lipedema, tá bom? Então, ó, só para aquecer mesmo, para dar esse spoiler, segunda-feira, todas as lives, 19h30, aqui no Instagram, tá bom? Era isso, né? Então, agora, vamos aqui organizar. Eu vou pegar, você investe ou eu? Foto aqui e você investe. Tá bom, eu vou virar aqui, gente. Tô aqui com vocês. Porque eu vou sentar e vou ler as dúvidas, né? Espero que tenha auxiliado aí você. Vamos lá. Vou voltar aqui, tá? Vamos lá. Ó. Vou subir aqui, né? Começar do início. E olha, a gente tem uns minutinhos aqui para eu tirar dúvidas. Se por acaso eu não conseguir responder a sua dúvida, não se preocupa. Coloca, a minha sugestão é colocar no plantão de dúvidas, que é o grupo de WhatsApp. É um grupo, gente, exclusivo para quem se inscrever no evento, que só vai acontecer no dia 23, no dia 25 e no dia 27 de junho. E aí, só que desde agora você já está lá no grupo, você tem um grupo de plantão de dúvidas e todos os dias o grupo, todos os dias úteis, né, de segunda a sexta, esse grupo se abre de 10 a meio-dia e você joga a sua dúvida. Então, se eu não responder agora,
se inscreve, entra no grupo de WhatsApp e joga sua pergunta quando abrir. Agora vai abrir na segunda-feira. E eu tenho gente, tem muita pergunta lá. Eu vou utilizar todo o meu final de semana para zerar essas perguntas. Todos vocês vão receber as respostas. E o legal é, você estando dentro do grupo, você fica com um banco de dados, de perguntas e respostas. Né? Eu não estou conseguindo acompanhar, não tem problema. Você vai, depois, quando você tiver um tempo, você para e tem todo esse conteúdo para você consumir. Então, quando eu digo que eu entrego conteúdo nas lives de aquecimento, na semana de aquecimento, é nas lives e é no plantão de dúvidas, né? E entrego muito conteúdo no evento. Então, aproveita, gente. É conteúdo gratuito, online, de forma simples. Escreve aqui laser. Se você está ao vivo agora, você escreve laser para você receber no privado o link, tá? E aí você se inscreve e faz tudo que eu já expliquei. Se você está assistindo depois, vai no link da minha bio e faz a inscrição. Então, bora lá para eu aproveitar. Eita, meu Deus, estou chamando o pessoal aqui para participar da live. Vamos lá. Vou ler aqui perguntas para vocês. O pessoal está entrando, peraí. Passar devagar para não perder nenhuma pergunta, né? Que eu respondo na ordem. Vocês vão entrando. Rapaz, cadê as perguntas? Tem gente entrando. Olha só, vamos lá. Primeira pergunta. Tem um aparelho da MMO. Consigo fazer essa técnica? Consegue. A MMO também é uma marca muito boa. Claro, você está falando da marca, né? Existem vários modelos de aparelho. O Recover, né? Você consegue. O Duo você consegue. Mas, claro, eu não conheço bem os aparelhos da MMO. Esses eu sei que você faz. O que você precisa saber? Eu estou falando de laser acupuntura. Então, você precisa de o seu modelo da MMO tem que ter o comprimento de onda vermelho e infravermelho, tá? E aí, e o ILIB, ele tem que também ter a função do ILIB, que aí você faz aí no vermelho, tá bom? E aí a quantidade de joules, tudo. Eu acho que a MMO, não sei se são todos, mas eles têm a mesma potência, tá bom? Mas você pode sim. Claro, a Daniela, né? Daniela. O que acontece? Eu tô vendo a pergunta já fora de contexto, porque eu já falei, enfim, tô voltando agora. Se foi no momento que eu estava mostrando as frequências pulsadas no GIE e Heininger, aí eu acho que eles não fazem. Por isso que eu fiz questão de mostrar no contínuo, porque a maior parte dos aparelhos estão no contínuo, tá bom? Ó, a enfermeira Madalena Joana. O aparelho é específico? Madalena, o aparelho que você tem que ter, né? É um aparelho de fotobiomodulação, então é um aparelho de baixa potência. E aí eu mostrei o da DMC, um modelo específico de acupuntura. Mas o modelo EC da DMC é um modelo multiprofissional. Diversos profissionais da área da saúde usam. Enfermeiros, fisioterapeutas, acupunturistas, fonoaudiólogos, vários. Então, todos conseguem. Da forma como eu mostrei hoje, todos os aparelhos, né, que tem a frequência contínua e tem esses comprimentos de onda que eu falei, conseguem trabalhar. Se eu tivesse vindo aqui e tivesse mostrado para vocês a frequência pulsada Heininger, que é a Manfred Heininger, não seriam todos que iam conseguir fazer. Por isso que não foi minha opção, eu quis mostrar para atingir a maior quantidade de profissionais. Lembrando que você fazer, né, esse protocolo para fim de auxiliar, ok, mas você não vai estar ali, se não é a tua área, você não vai dizer que você é um laser acupunturista, você é laser terapeuta, você vai trabalhar, por exemplo, um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele também trabalha estruturas, ele também solta musculatura para melhorar a dor de cabeça do paciente.
não é? Então ele faz liberação miofascial, ele faz outras técnicas. E aí pode ser que num dia, e ele é laser terapeuta, pode ser que no dia a dor de cabeça não está passando, ele pode ir lá e fazer um ILIB. E ele pode complementar e fazer esse protocolo para enriquecer, mas ele não vai dizer, olha, eu sou laser acupunturista. Ele é laser terapeuta que tem um protocolo ali que ele aprendeu como fazer, tá bom? Doutora Luciene Costa, por quanto tempo? Bom, como já está fora de contexto, eu vou responder. Se você estiver falando da laser acupuntura, você entrega a quantidade de joules, que é aquele tempo, 2 joules 20 segundos, 4 joules 40 segundos, né? Acabou, fez uma entrega em cada ponto ali, acabou. E conforme eu expliquei, né, a carótida adulto você faz 10 minutos, você pode fazer bilateral, né? Então você pode dividir o tempo, e crianças de 3 a 5 minutos. E a frequência? A frequência bom, laser acupuntura você não tem necessidade de fazer todos os dias, né? Então, se for uma queixa mais aguda, você pode fazer 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana. Se for crônica, aí realmente vai ter que ver a raiz, aí você pode fazer semanalmente, né? Agora o ILIB é diferente a frequência do ILIB. Se você estiver tratando uma dor de cabeça, você pode fazer até mais de uma vez por dia essas aplicações, não tem problema, né? É uma situação aguda, né? Tá ali em crise, você pode fazer diariamente, 3, 4, 5 dias seguidos, pode fazer 3 vezes no dia. Eu faço, dá um tempo, ela melhora, aí depois ela volta, aí você faz de novo, aí ela alivia, depois ela volta, faz de novo. Você pode perseguir essa dor, essa queixa aguda, tá? De 3 a 5 vezes, 3 a 5 dias. Mas se começar a passar disso, aí realmente você tá vendo que tem que ir na raiz mesmo, só essa quantidade ali não tá indo, né? Revisar alimentação, estilo de vida, né? Porque a gente sabe que é multifatorial. Aí, às vezes, o paciente está consumindo um alimento que dá dor de cabeça nele, né? E você tá lá fazendo as aplicações, fazendo tudo certinho, e ele não para de comer. Aí você fica enxugando gelo, né? Então tem que olhar como um todo, tá bom? E isso, gente, olhar como um todo é a proposta da Semana da Laser Acupuntura Integrativa. A gente foca muito no aquecimento aqui no laser, mas a gente vai falar muito sobre saúde integrativa e vai falar muito sobre saúde do intestino e como que a gente trabalha isso conjugado com laser. Essa é a minha proposta. Esses são os primeiros passos para você entender como esse é o método que eu trabalho aqui. E é isso que eu vou mostrar na Semana de Laser Acupuntura Integrativa. Os primeiros passos do caminho para você entender esse método, tá bom? Ó, a Célia Catarina. Vai ficar gravado? Ainda estou no consultório. Vai sim, tá? Todas as minhas lives, elas ficam salvas. E eu depois jogo aqui. Vai pro meu YouTube também depois, tá? Fica tudo salvo. Ó, a Elisa Diniz. Você usa todos esses pontos quando o paciente está com dor ou somente um desses? Então, esse protocolo, Elisa, de dor de cabeça é uma combinação de pontos. Você vai usar todos os pontos, não vai usar só um, não. Tá? A combinação, é um protocolo mesmo. Então, juntamos 5 pontos. Claro que a maior parte deles você faz bilateral, tá? E como é esse bilateral? Por exemplo, o VG20, o vaso governador 20, ele é central, então é só aqui. Quando você for para o VB20, você faz um aqui, um aqui. Você não faz todo o lado direito, depois todo o lado esquerdo. É isso que eu quero dizer. Você faz o mesmo ponto, aí depois você vai para o G4, as 2 mãos, depois você, né, faz um lado e depois o outro, tá bom? Então esse é o protocolo, é você usar todos esses pontos, tá bom? Escreve laser aqui, se você tá ao vivo comigo agora, para você receber o link e participar da semana. E entrar no grupo de WhatsApp do evento para você participar do plantão de dúvidas, tá bom? Eita, que eu tô chamando as pessoas sem querer. Vamos lá. Ó, Colombo Mariluce. Oi, somente esse tipo de aparelho posso usar? Não, esse eu mostrei o modelo ACP,
que é de acupunturista, mas não significa que é só o ACP que faz laser acupuntura. Por que ele é exclusivo para acupunturista? Porque ele traz duas frequências que eu nem falei hoje, que é bem específico para acupuntura, tá? Mas esse aparelho, ele também, da forma que ele você trabalha laser terapia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um enfermeiro que é acupunturista, ele pode ter esse aparelho e usar tanto na acupuntura quanto para fechar uma ferida, entende? Quanto para trabalhar na área de atuação específica do enfermeiro. Não tem problema, tá bom? Agora, o contrário também. O enfermeiro acupunturista, ele não tem esse modelo que eu mostrei hoje. Ele tem o EC, que é um modelo bem feijão com arroz, bem multiprofissional. Vários profissionais da área da saúde usam. Ele pode fazer a acupuntura dele também, tá bom? Então, eu mostrei um modelo específico, porque é o meu modelo, mas outros aparelhos também fazem. Como eu repeti, como eu falei no início da live, aí eu repito agora para ficar bem claro. O que você precisa entender se o seu aparelho faz ou não? Você precisa que tenha os dois comprimentos de onda, vermelho e infravermelho, a frequência contínua, né, que como eu mostrei aqui, e a função do ILIB, né? O aparelho, ele faça o ILIB para você conseguir fazer o ILIB na carótida. Beleza? O Joules ele vai ter, né? Que é a forma de ter. Ó, a Tarciana Luz Terapias. Uma pergunta: o papel filme não aquece o aparelho? Você abre os buraquinhos laterais? Pri, faz um favor para mim. Pega o aparelho ali. Boa pergunta, Tarciana. Eu abro. Eu vou pedir para a Pri mostrar. Eu sempre rasgo, né? Às vezes, quando eu passo, ele não fica bem em cima. Quando fica em cima, ele abre. Olha só. Tá aberto, tá vendo? Eu passo a tesoura, às vezes eu puxo com o dedo, tá bom? Ó, ele tá abertinho aqui nas laterais, tá vendo? Ó, tá? É uma boa pergunta. Já toda vez que o meu aparelho empacotadinho ele vem, fazem essa pergunta. É uma pergunta bem importante. Duas coisas importantes para você prestar atenção. Primeiro, uma passadinha só na frente, porque se você fizer tipo, esse acúmulo de plástico tá aqui, ó. Tá aqui, não tá aqui. Porque quanto mais plástico você acumular, você vai bloqueando os fótons, tá bom? Ele tem que ficar uma camada leve. Porque ainda que seja leve, ele dá uma diminuidinha na entrega, tá? Hoje eu respondi uma aluna. Uma aluna na plataforma do meu curso, ela falou assim, Fê, eu uso saquinho de sacolé, né? Beleza, tem muitos profissionais que usam, mas se você pegar o saquinho e fizer um comparativo, ele é menos transparente do que o plástico PVC. Aí se você pega o vermelho, joga na parede com plástico e o saquinho de sacolé coloca e faz a mesma coisa com o vermelho, você percebe que existe uma diminuição da entrega, tá? Então se você puder preferir, eu posso escolher, faz o PVC. Não dá, o custo-benefício para mim, o que encaixa é o saquinho de sacolé. Faz o saquinho, tá? Então, duas coisas, a pontinha é importante e as laterais, porque eu entendo, né, que se vem com essa respiração pro laser, tem que aproveitar, não é para tampar, né? Então, eu faço isso daí também, tá bom? E aí, a cada paciente eu troco. Por que hoje na live eu deixei mais grossinho aqui? Porque às vezes eu passo aqui na frente e aí ele fica com uma linguinha assim soltando, sabe? Aí me dá uma agonia. E aí, como o laser ia ficar aqui mostrando para vocês, aí eu passei bem certinho ali. Depois eu abri lateralmente, tá bom? Mas excelente pergunta, né? Muita gente fica com essa dúvida mesmo. Ó, Tarciana, meu aparelho é igual ao seu. Maravilha. Já pode fazer. Ó, precisa ferir a pressão do paciente antes de fazer o ILIB? É interessante você ter um oxímetro, dar uma olhada na pressão, mas o corpo vai entrar em homeostase, vai haver variação, tá? Então, mas é interessante sim, porque fica monitorado o paciente, tá bom? E aí o ILIB ele vai levar a homeostase esse paciente. Então, para hipertenso é bom, mas para quem também está com uma pressão muito baixa, ele vai regular,
né? Ele vai vasodilatar, ele vai melhorar, né, a qualidade ali do vaso sanguíneo, né? Então ele trabalha bem essa questão da homeostase, tá bom? É bom para problemas, olha só, a Valéria perguntou. É bom para problemas de hipotiroidismo? Sim, né? Mas o que acontece? Só para, como a gente tá falando de tireoide, você não faz... a gente pegou a carótida que é lateralizada, né? Não tô pegando aqui na frente, tá? Da tireoide. Então aqui é ok. Você não vem... paciente tem Hashimoto, tem hipo, vem na frente, né? Aplicar em cima da tireoide, tá? Então, para problemas de hipotiroidismo, é interessante você fazer o ILIB, né? Aí você pode fazer na carótida, você pode fazer na radial, porque você está trabalhando o corpo como um todo e o ILIB, ele faz essa melhora hormonal também e inflamatória, né? Também, ele leva o corpo ao equilíbrio, então, de certa forma, ele vai trabalhar assim. A terapeuta Jerusa perguntou, tem contraindicação? Tem, como toda terapia tem contraindicação, mas aí o que acontece, Jerusa? Nosso tempo, ele encerrou. Entra na semana da laser acupuntura integrativa, porque eu vou falar, tá? Então, digita laser, gente, enquanto eu tô encerrando a live, aproveita, porque é a forma mais fácil de você se inscrever. Você digita aqui, laser, que quando terminar essa live já vai estar lá no seu privado o link de inscrição, tá bom? É porque não vai dar tempo, às vezes eu trago esse assunto aqui, tá, Jerusa? É porque já deu o tempo da nossa live. Então, digita aqui laser, enquanto eu tô falando, para você receber o link, para você continuar aquecendo comigo, porque a gente vai te lembrar, né? Minha equipe lembra, tá chegando a live de lipedema, as outras lives, live demonstrativa, tudo isso vai ter semana que vem. Tudo isso vai ter na semana que vem para a gente ficar aquecido, né? O que é isso? Para a gente ficar ali, envolvido no assunto, vocês tirando as dúvidas de vocês, eu ajudando vocês, vocês me ajudando, porque a gente tem uma troca, tá? Para quando chegar no dia do evento, que são os dias 23, 25 e 27, você tá aquecido junto comigo e você aproveitar o conteúdo que eu tô preparando para entregar para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês nessa sexta-feira, de noitinha. Espero que tenha auxiliado. Ficou com dúvida? Eu não cheguei na sua pergunta? Coloca no plantão de dúvidas na segunda-feira. Deixa o final de semana para mim, porque eu preciso responder todas as perguntinhas que estão lá. Eu vou zerar todas aquelas perguntas. E quem já está lá, já está aproveitando o banco de dados que está se formando ali para vocês. Cheio de perguntas, cheio de respostas, cheio de conteúdo. A dúvida de um é a dúvida de outro. Ou você nem imagina que você tem essa dúvida. Aí a pessoa coloca e você, meu Deus, eu nem pensava nisso, tá bom? Então, e segunda-feira, de 10 a meio-dia, vai abrir o plantão de dúvidas. E segunda-feira começa a segunda semana de aquecimento com um tema quentíssimo, que vai ser o laser, o ILIB e o lipedema. Tá bom, gente? É isso, obrigada. Um beijo, tchau, tchau.